Aí que tá um ponto. Dois pontos. O primeiro é outro bilhete. Outro bilhete. Será que é verdade esse bilhete? Disseram que uma criança que tem um pé chato, se andar descalça, tende a fazer a curvatura melhor do que uma criança que anda com muito tênis. Isso é verdade? Sim. Ó. Sim, porque estimula essa parte de Então estar esse bilhete é trabalhando. verdade Esse mesmo. é verdade. Eu até falo assim, ai, vou falar, mas sem saber, porque tem muitas mães que não gostam que a criança pise no chão e tudo mais. Uhum. Então fala, no frio, se quiser colocar uma meia, alguma coisa, para estimular justamente essa parte do pé, né? Essa sensibilidade, deixa andar na areia, deixa andar na grama, deixa andar em vários terrenos, porque vai estimulando. Muitos pacientes eu falo, vai no parquinho, coloca naquele negocinho que eu não sei como faz, que sobe a escadinha e que pendura, aquele brinquedo, por Aham. exemplo, estimula a criança a subir a escadinha, Ah, porque tá. vai dando todos esses estímulos. Que Então ela ajuda, tende a pisar sim. mais no meio, assim, é Isso, isso? isso, daí vai estimulando. Então é verdade nesse sentido, porque é estímulo. Né? Hum, Então tem esse estímulo, mas tem essa questão. Ele pode favorecer o arco, mas não a questão do pé tombando para dentro. Isso que a gente tem que observar. Então é só estimular o arco? Não, não é. A gente tem que estar observando é isso. Um uma dos das fatores, sim, questões, né? mas é verdade, eu estimulo muito os pacientes, né, as mães, os pais que vão lá com as crianças, falam, ele pode andar descalço, ela pode andar descalço, se puder, deixa andar, que faz bem. É. Eu lembro de um médico que eu ia, ele sempre comentava assim, falava assim, olha, a melhor coisa que uma criança pode fazer é andar descalça, porque aumenta muito o sistema imunológico dela, a resistência Uhum, dela. Depois você lava o pé e tal, né? Não vai deixar andar no meio dos pregos, mas uhum. deixa andar descalço, esse médico sempre disse. E ele, né, ele comentava não nessa parte do arco, mas ele comentava a parte da resistência do De sistema sensibilidade. imunológico. Uhum, Falava que ajudava pra caramba. E falava que servia até pra gente, né? Como ser nós mesmo. sim. A gente anda muito de tênis e chinelo. Tênis, chinelo, tênis, chinelo, tênis, Falando chinelo. em calçados, o Crocs, que uma vez explodiu, é um bom calçado? Ó, tá colocando a Ó, Vanessa em maldições aqui. Vou pegar é, as marcas Você agora, fala pera aí. babuche, tanto é que eu falo assim, de verdade eu falo assim, babuche, tal, pra não falar marca em si, né? É, A bucha é Me um referindo tipo, àquele é, estilo de a produto. babuche é o É. Crocs, é o tipo de é calçado, tipo chama, bota, chama é babuche. isso, é babuche, só que o nome chique é Crocs, Aham. né? Não é legal, mas é melhor do que Do que o que você falou anteriormente. O do da que aquele estrela. chinelo, né? Que tenha Aham. de dedo, assim, que a gente tem muito Ah, esse costume. Ele é melhor do que isso, porque aquele outro, Aham. eu vou falar, né, se a gente tá falando, Havaianas, esses tipos de Ipanema, tudo que é solado retão, igual o Alcer. Esse Crocs é um pouco melhor, que por dentro dele tem curvatura. Se a gente observar, ele tem uma mas leve todo mundo usa curvatura. esses chinelos, Todo mundo né? usa. Nossa, Todo eu mundo não uso porque eu usa. acho muito feio. Não, eu gosto de usar, assim, né? Mas, Mas realmente, assim, ele é melhor do que esses outros. olha, Mas não é um calçado que eu falo, legal de usar, pode usar. Estimula, assim, dá pra gente colocar palmilha nele, dá pra gente colocar, a gente passa uma fita, coloca nele pra fazer essas uhum. adaptações para crianças que só usam um tipo de calçado, né? Mas é melhor do que o outro, mas Desse de também não é legal. PVC, não sei se, eu vou falar PVC, mas não sei se é PVC. Eu também não sei. Mas acho que talvez seja PVC esse anterior que você comentou que tem a bandeirinha do Brasil. Sem dizer a marca aqui. Dá pra colocar palmilha nele também? Ele dá pra fazer a palmilha que tem o dedo, só que essa palmilha é 3D. Hoje eu não trabalho mais com ela, por algumas questões, assim. Mas dá pra fazer, né? No chinelo em si dá. Hum, Eu dou preferência sempre para calçados que não sejam de dedo e que dê pra adaptar ela por inteiro. uhum. Ah, e aí, uma outra pergunta. Por exemplo, se eu tiver um tênis que eu gosto, mas ele já tá usado, eu posso fazer uma palmilha para ele? Ou eu preciso fazer uma palmilha geral? A pergunta é assim: eu tenho que fazer uma palmilha para ele específico, ou eu posso fazer uma palmilha geral e eu coloco ela em todos os meus tênis? Isso, a palmilha sempre vai ser adaptada ao seu calçado. Então eu falo que uma palmilha vai poder passar de um calçado para o outro. Pode. Isso é muito importante a gente falar, justamente por isso que às vezes, mas eu vou ter que fazer uma palmilha para cada calçado? É, Se for o mesmo formato, o mesmo tamanho, a gente consegue levar essa palmilha para vários o que você não calçados. pode fazer é essa compra errada. Essa compra errada não é legal por conta É, disso, né? compra sempre Agora, neutro para resolver o problema. isso. Agora, por exemplo, você falou assim: eu já tenho um calçado mais usado, tudo. Posso usar?
Eu sempre falo, pode. A gente vai estar fazendo um tratamento, o tênis vai estar brigando com o que a gente está fazendo de tratamento e com a palmilha. Mas, nossa, eu gosto muito desse tênis, não encontrei outro, dá para usar? A gente vai estar trabalhando. Não é o adequado, mas a gente vai estar trabalhando. O adequado é levar um tênis 0 bala? É, Tipo, eu comprei esse tênis agora, vou lá com você, faço a palmilha direitinho, porque em tese esse tênis não tem vícios ainda. exatamente. Seria o ideal, né? Lógico que é mais difícil a gente conseguir isso, mas se eu sempre falo assim, ó, pode usar, até assim que der você trocar, é o ideal. Porque ele vai estar novinho, fazendo o tratamento, trabalhando junto com a palmilha. Ô, Vanessa, na terceira idade, requer mais cuidados com os pés ou qual que é a faixa etária? Eu falo que qualquer faixa etária, porque depende da dor. Depende do que a gente está buscando para paciente. Às vezes uma criança tem uma dor que é aquela... E no paciente idoso é mais difícil a correção ou não? É um pouco mais lenta, mas não é mais difícil, porque a tá. gente precisa, e ali o feedback é até melhor, na verdade, por conta do retorno que eles dão pra gente, do que eles estão sentindo. Então a gente consegue corrigir de acordo e trazer o conforto que eles estão precisando para amenizar essa dor, né? Mas você me perguntou outra coisa antes. Eu não lembro o que era Terceira também. idade. Da terceira idade, se requer mais cuidados. Não requer mais cuidados por conta disso mesmo que eu falei da dor, né? Porque tem criança que às vezes fala, eu tô com aquela dor, que eles falam, é dor de crescimento. Só que a dor de crescimento também tem algumas coisas específicas que é bom ser Dor de estudado, crescimento né? eu tive muito. Porque ela tem algumas Ainda bem que eu não especificidades. tive, não tava perdido. Eu também imagino se eu tivesse dor de crescimento, eu tava perdido, lascado. Eu tive, cara, sofri muito com dor de crescimento. Então, e às vezes é pisada. Então a gente tem que observar tudo isso, né? Então, e a criança pequenininha às vezes já começa a relatar uma dor e é por conta disso. Então esses cuidados, na verdade, eu falo que é desde o comecinho, desde quando a criança começou a andar até o idoso. Então é o que o Marcelo perguntou, né? Tem uma certa idade que é limite? Não tem. O que me limita é a pessoa estar legal. Veio, fez o tratamento, deu conforto, ficou sem dor. Isso acabou. A gente faz a manutenção depois de um tempo de tratamento, né? Para que mantenha sem dor, qualidade de vida, tudo que ele veio buscar. E o tratamento dura em média quantas sessões de físio? Eu não faço a físio convencional, né? Eu só trabalho com a palmilha. Então, eu faço a avaliação, que é a baropodometria, né? Que você falou. A baropodometria é o É muito mais fácil ela falando que eu, você concorda comigo? Sem dúvida. A baropodometria... Olha o tanto que soa natural ela falando. Exatamente. Eu quase falei grego aqui. A baropodometria é o famoso teste da pisada. Vocês já escutaram falar, né? Que a gente avalia vários pontos, que daqui a pouquinho eu volto para falar sobre isso. A podoposturologia também, Aí, ó, que é o outro tratamento dos pés através da postura, né? Tratamento da postura através dos pés, na Aí verdade. você olha, tipo, a coluna, se tá reto, essas Isso, daí eu vou coisas. vendo todos os desalinhamentos para corrigir com a palmilha. Então, é podoposturologia, podo pé e posturologia parte postural, né? Legal. E aí a gente vai fazendo esse acompanhamento, o paciente vem e eu faço uma outra parte que é para fazer a confecção da palmilha. Então, essa é a primeira avaliação. Depois dessa avaliação, ele vai buscar a palmilha e aí começa o tratamento dele. E eu faço um acompanhamento com criança, falo sempre 6 meses, mais ou menos, para um retorno, para a gente ver como que tá, porque criança a gente já consegue observar essas mudanças em 6 meses, e o adulto a gente pede 1 ano. Entendi. E sempre oriento. Antes de 6 meses, deu alguma coisa, sentiu diferença, começou a incomodar o que não estava incomodando, volta, porque já fez um alinhamento, já mudou alguma coisa, a gente precisa reestruturar. Entendi. Então, não tem sessões, né? Vai de acordo com o que a gente faz. Assim, em relação à criança, só uma pergunta vai da lá. criança, em relação a esse... A criança está crescendo. Então, por exemplo, ela foi lá, você fez toda a avaliação, passou a palmilha, vamos supor, número 20. Aí, até 6 meses, por exemplo, vai que cresceu. Ela consegue pegar outra palmilha nos mesmos moldes ou é recomendável que ela vá lá e faça uma nova avaliação porque mudou o número? Até 6 meses, eu falo que dá para fazer uma palmilha e readequar no calçado. Mas, geralmente, o que eu sempre falo para os pais? Já trocou o calçado esse ano? Já tá para trocar o calçado? Como que tá a numeração disso? Porque em 6 meses é muito difícil. Acontece, mas é muito difícil da criança mudar essa numeração em 6 meses.
antes de 6 meses. Em 6 meses até pode ser que aconteça. E aí eu sempre oriento, porque daí eu faço ela mais certinha para que a gente consiga fazer esse tratamento em 6 meses, né? Sem trocar a numeração. Né? E aí a gente consegue, de qualquer forma, fazer uma nova palmilha sem fazer uma nova avaliação. Ah, tá. Então, se aumentou o número, não precisa necessariamente fazer uma nova avaliação antes desses 6 meses. Isso. Dá para manter só, de repente, com uma nova palmilha aumentar maior. uma nova palmilha. Isso. Caraca. Não, eu ia falar nos pontos que você falou que observa na Baropodometria. Isso. Isso. Na Baro, vou falar um apelido carinhoso. Na Baro. baro. Mas a gente chama assim mesmo, baro. A baropodometria é um equipamento Aham. que a gente vê no computador, o formato do pé, os descargas de peso, o tipo de pisada, são vários pontos que a gente vê. Questão de equilíbrio, tudo isso a gente tem ali que demonstra nessa plataforma, que é uma placa que você vai pisar, primeiro parado, depois você vai andar sobre ela para eu observar. O tipo de pisada, o tipo de pé, são vários pontos que a gente tem ali. Então, na baropodometria, né, a gente consegue mensurar, que é a metria, né, como que está essa questão da pisada. E corrigir também esses desalinhamentos ali, porque ali são vários pontos mesmo que me mostram. Caraca. Então, assim, é bem legal, é bem interessante. As pessoas, assim, falam, nossa, nunca, não conhecia, ou não tinha conhecimento de como que funciona. Porque o paciente vai, faz, e eu explico o que está acontecendo. E muitas vezes eu falo, olha, você deve estar sentindo isso, aquilo. Não é adivinhação, o computador está me contando, né? E aí ele fala, nossa, eu estava mesmo. Ou então eu falo assim, você pode estar andando assim, eu nunca reparei. Depois ele pega e vai andar e fala, sabe que agora que eu comecei a reparar que realmente foi assim, assim, assim? Então, ali me conta muita coisa. Eu vou colocar uma imagem Da baro. Baropodometria. Desse aparelho? vai aparecer na minha tela, tá? Tá. Na nossa aqui, não. Né? Aqui. Hã? Acho que vai aqui, Ah, tá. Vai aparecer aonde? Eu falei, ótimo. Essas televisões não estão manjando nada. Deixa eu explicar o invisível. Legal. E aí, por exemplo, aí é importante porque, Esse por que é o exemplo, aparelho? o aparelho é uma placa que você vai pisar e vai mostrar ali no computador. Aquela aí ali é a pisada. é a pisada. É como que ele está pisando estaticamente ali. Então na tela para vocês também agora. Então ali a gente consegue observar o quê? Os pontos de pressão. Onde é mais vermelho é onde tem um ponto de pressão maior. E, por exemplo, esse pé é um pé que a gente considera, lá, isso que eu falei aqui, ó, o pé esquerdo mais para bem cavo e o pé direito mais para normal. Porque vocês percebem que tem ali no meio dele bem um fiozinho No esquerdo, no né? esquerdo. Então ele é mais para cavo e o outro mais para normal. Assim, é melhor para você ver ou ali? que você Acho que prefere? ali dá para Dá pra ver, Dá lá? para ver. Não, melhor aqui. É porque eu quero falar dos pontos aqui. Então, por exemplo, aqui eu consigo observar. Eu apertei aqui. Tô no YouTube também. Ah, tá. Aqui eu consigo observar descarga de peso, que o lado direito aqui tá aparentemente tá maior, né? Essa descarga de peso tá jogando mais pro lado direito. Aqui eu observo, por exemplo, os dedos. O que tá apoiando ali? Só o hálux, que é o dedão. Se quiser virar para ficar maior a imagem. Deixa eu ver se eu consigo. Melhorou? Melhorou. Então, aqui eu consigo observar que está o hálux, né, com essa posição. Os outros dedos estão falta. Provavelmente, esse pé aqui é um dedo é um pé que tem aqueles dedos em garra, que a gente chama. Que os dedos ficam Meio curvadinho, encurvados. Porque aqui não aparecem os outros dedos além do dedão. Né? Aqui a gente observa pontos de equilíbrio, está jogando mais para frente, ou mais anterior ou posterior, mais para frente ou mais para trás, nessa estática. E tem vários outros pontos aqui que a gente observa para fazer a correção. Esse é só um detalhezinho para ilustrar, mas esse claro aqui que é muito mais. a imagem de uma avaliação estática. E tem também a parte de dinâmica, que a pessoa vai andar de um lado para o outro, onde eu vou observar se ela pisa para fora, o tempo que ela está tocando mais, se é o pé direito, se é o pé esquerdo, o que está funcionando ali para eu conseguir alinhar. Eu preciso alinhar tudo, tá? Tudo está 50% de distribuição de peso, está bem distribuído frente e trás, para trazer essa parte de equilíbrio também. Né? Os dedos em formato de garra você também corrige para depois todos tocarem no chão ou não? Eu consigo, na palmilha, fazer um apoio,
que a gente, uma barrinha ali, para ele lembrar que ele precisa ficar reto e tirar essa sobrecarga. Porque o que acontece? Quando essa é a esse é o baropodômetro. Esse é o baropodômetro, que é um nesse aparelho que faz a baropodometria. E a gente faz ali uma imagem, por exemplo, que a pessoa está caminhando sobre a placa, né? Essa plataforma. Aquela imagem que você analisou primeiro, em teste está dentro do azulzinho. Testa dentro do azul parado, isso. E ali, quando ela faz para lá e para cá, ela tá andando, então ali vai registrar também como ela tá pisando. O que conta é o azulzinho ou o roxinho também conta? Em questão em relação a isso, as cores, né, que apresenta aí. Quando tem maior pressão, é o vermelho. Não, desculpa. Nessa imagem tem a parte roxa. Tá, é o azul. É só o azul. O Ela só azul, caminhando e isso. voltando. O azul é o baropodômetro, ele que vai registrar pra gente no computador. Tá? Às vezes a gente até vê, né? Nossa, tem um tanto de coisa, parece uma esteira, tudo, mas o que vai contar mesmo é essa parte. Por isso que ela pisa agora com a esquerda andando. Isso, porque a gente está sempre o comando para ver mesmo o lado direito, o lado esquerdo. Muitas vezes a gente pede para a pessoa andar naturalmente, sem pensar em direito e esquerdo, porque daí ele vai posicionar mais certo, né? Vai pisar do jeito que ele realmente pisa. Porque a gente é igual pressão, né? Mudando um pouco, nada a ver. Quando você vai fazer medir pressão, na minha cabeça, a minha pressão aumentou. Só meu fato de medir pressão, eu falei, tô tenso já fiquei tenso. Nossa, só que não tem isso. Não tem. Aí só porque vai fazer o exame pisa torto, né? É isso que eu tô pensando. Não, tem que falar assim, pisa natural, senão a pessoa vai ficar tão encanada. Na verdade, o que acontece muito, Fagner, é justamente isso. Quando vai fazer o exame, a pessoa tenta corrigir o que ela acha que tá errado, e muitas vezes nem tá. E aí não dá certo. Então eu falo, anda natural. Esquece que você tá Aí a comigo. pessoa vai desfilando igual a Gisele B. Aí força o pé. Quando tá parado, né, no estático, a pessoa... Tanto é que a minha tela mesmo, eu nem mostro na hora que tá fazendo. Eu viro a tela, porque senão a pessoa fica concentrada que é e curiosidade, muda. Porque daí vai vendo ali, Vai e fala, tentando olha... corrigir na hora. vai tentando... Acha que é um ponto que tá ali, tinha que ser diferente, vai mudando o jeito que tá. Então eu falo, olha, eu vou virar a tela, você vai fazer o exame, depois eu vou te explicar o que eu tô vendo aqui. Você não precisa se preocupar. Eu sempre peço para a pessoa ficar parada, reta, olhando para frente. Eu sempre falo assim, aqui tem que ficar, brincar de estátua, só pode respirar. Não sei se eu vou